Bom dia, amigos. Continuo ainda aqui em Petrolina, Pernambuco, com a vista maravilhosa que eu falei no vídeo anterior, daqui no quarto do meu hotel, que é no 10º andar, a vista para o Rio São Francisco, maravilhosa. E terminei já um curso, treinamento que eu vim fazer aqui, com o pessoal do TRT, e me preparando já para viajar daqui a pouco, de volta para Salvador. E estava ontem pensando, depois que eu gravei o outro vídeo, sobre alguns ataques espirituais, algumas idas às zonas inferiores, escuras. E aí resolvi gravar agora, falando de 2 ataques espirituais que eu sofri na Índia, anos atrás. Com um espaçamento de algum tempo, mais ou menos um ano, entre um e outro. Todos 2 projetados, fora do corpo. O primeiro, que foi um dos ataques assim mais terríveis para mim, aconteceu no final de 1993. Eu tinha viajado para o Egito, uma excursão, Rosa Cruz para o Egito, com alguns conhecidos, e estava começando a escrever um livro que eu nunca terminei, não concluí esse livro na época. E uma tarde eu estava na varanda do meu hotel, numa ilha lá no sul do Egito, perto de Assuã. Na varanda, ia olhando o pôr do sol, como aqui eu estou vendo agora o Rio São Francisco. Lá era o Rio Nilo, com aquelas dunas, aquelas montanhas de areia meio amarelada, e aquele ambiente inspirador. Eu estava escrevendo um livro e pensando em escrever sobre determinado guru indiano que vivia naquela época, que era conhecido. E aí escrevi alguma coisa tal. Não cheguei a escrever sobre ele. Terminei um capítulo que eu estava escrevendo e no final do capítulo eu pensei, amanhã eu vou escrever para fazer a divulgação do fulano de tal, lá o guru indiano. Tá, dormi. Quando eu dormi, saí do corpo, encontrei com um amigo meu que estava em Salvador. Eu fui projetado, encontrei ele e fomos para a Índia, fora do corpo, projetado. Chegamos na Índia, no local onde o guru morava, e o ambiente estava escuro. Naquele momento nós chegamos lá, o ambiente estava escuro e eu via 2 figuras. Eu via a figura do guru que eu conhecia já de foto, estava mais abaixo, sentado numa poltrona, parecia um trono, ele sentado e falando, mas eu não via o que ele falava. E num outro nível, num outro plano acima, eu via uma outra figura, completamente diferente do guru indiano encarnado, uma outra figura que estava acima. E eu via o guru indiano passando por uma transformação. Eu via o rosto dele se transformar numa figura mítica da Índia, se transformava numa cabeça de macaco, começava a se transformar num macaco. E naquele momento eu dizia, Krishnamurti tinha razão. Interessante que eu, quando era mais novo, eu li muitos livros de Krishnamurti, um filósofo indiano, que durante um tempo, desde a adolescência, a juventude, ele integrou a Sociedade Teosófica, né, morou muito tempo nos Estados Unidos. E eu lia muita coisa, eu gostava muito de Krishnamurti. E ali, naquela projeção, quando eu via o guru indiano se transformando, eu dizia, Krishnamurti tem razão. Até hoje eu não entendo exatamente porquê, exatamente no que eu quis dizer que o Krishnamurti tinha razão. Como eu falei isso, o Krishnamurti tinha razão, o que aconteceu? Houve uma explosão, como se tivesse explodido uma granada, mas de luz, de energia. Não era uma granada
militar de estilhaço de guerra. Houve aquela explosão energética, um clarão, e de repente eu me senti preso na parede, com os braços abertos, como se fosse um Cristo crucificado na parede, imóvel, não podia me mexer. E o meu amigo também do lado. Nós dois ficamos presos na parede, sem conseguir nos mexer. Quando eu senti aquilo, e bateu um medo naquele momento, porque eu fui aprisionado, eu não conseguia sair, né, daquela prisão ali energética, magnética, que estava preso na parede, eu não consegui sair sozinho, eu não consegui me livrar sozinho, nem o meu amigo. E então naquele momento eu chamei, mas chamei assim em voz alta: Sanakam, Jesus. Sanakam, se alguém não conhece, é o meu mestre espiritual, tem um livro, Sanakam, Mestre da Lei, que são 3 volumes, e eu falo muito dele. Sanakam é o meu mentor espiritual, meu mestre espiritual desencarnado, que é um espírito que tem uma força muito grande, muito mais evoluído do que eu, e tem uma força imensamente maior do que a minha, tem poder. Então eu gritava: Sanakam, Jesus. Quando eu gritava isso, eu vi descer do alto, uma luz branca, forte, aquele facho de luz forte, branca, desceu, envolveu todo aquele ambiente. Todo aquele ambiente foi envolvido nessa luz que veio de cima. E aí, quando essa luz envolveu o ambiente, todos nós, eu me senti livre. Eu saí daquela posição presa na parede e eu vim novamente para o chão, fiquei livre novamente, o meu amigo também. E ali naquele momento, mas eu não vi Sanakam, eu não vi Jesus, eu não vi nenhum espírito, né? Não sei se tinha alguém ali no outro nível mais sutil que eu não podia ver, mas eu não vi. Eu só via o meu amigo e essa figura. Agora eu via um espírito com um capuz envolvendo a cabeça, e cabeça baixa, eu não via o rosto do espírito, que era o que estava ligado ao guru indiano, que exercia um certo domínio mental e energético, uma subjugação, um processo talvez de uma obsessão, uma fascinação. Ele estava ligado ao guru indiano. Não me perguntem o nome, porque eu não vou dizer, não vou revelar, não quero aqui magoar, ferir a sensibilidade de seus seguidores, de jeito nenhum, não é o meu objetivo, por isso eu nunca digo o nome. Era um dos gurus indianos. A Índia sempre foi uma fábrica de gurus, né? Um deles. E eu via essa figura então de capuz e de repente, mas eu estava com raiva, porque ele me aprisionou daquela forma, né? Quando eu me vi solto, eu senti uma raiva. Então, de repente eu estava com uma espécie de chicote, alguma coisa na mão, que é semelhante, na minha memória vem com um chicote. E eu começava a bater nessa figura com o chicote, eu batia nele, e aí ele saía meio se arrastando, meio flutuando assim, mas lentamente se arrastando, cabeça baixa. Ele não conseguia reagir, ele estava impedido de reagir, estava meio paralisado, não ao ponto de impedir um deslocamento lento, mas ele não reagia nem em movimento para tentar bater em mim, e nem ele estava neutralizado assim, no poder mental de causar outra explosão magnética daquela. Ele estava neutralizado, né? Bloqueado. Ele não conseguia reagir, ele só saiu lentamente assim numa fuga, e eu batendo, e aí a minha memória terminou aí. Um ano depois, eu fiz uma outra viagem com um outro grupo, dessa vez para a Índia, final de 94, para o Egito foi final de 93. E aí uma viagem que levou praticamente 3 dias para chegar em Bangalore, lá no sul da Índia. E aí, no avião,
não me lembro agora se foi de Roma ou de Paris, o voo primeiro para Bombaim, na Índia. E aí, nesse voo, enquanto nós estávamos sobrevoando o Mediterrâneo, separa ali a África da Europa, ele estava sobrevoando ali o Mediterrâneo, que é muito longo, são horas de travessia. De noite, eu cochilando, porque eu nunca dormi direto assim em voo, né? Nem avião, nem ônibus, nunca dormi muito. Dá aquelas cochiladas, cochila, acorda, cochila, acorda. Numa cochilada dessa, no avião, eu saí do corpo e fui até o mesmo local onde vivia essa figura, esse guru indiano, lá na Índia. O avião sobrevoando o Mediterrâneo. Eu saí do corpo e fui para a Índia, ainda bem distante. Fui para a Índia. E aí, entrava num local fechado, um ambiente fechado, onde havia uma pequena multidão, né, seguidores. Havia um homem que não se parecia fisicamente muito com o guru indiano, o espírito encarnado. Tinha uma semelhança, mas não era idêntico a ele, fisicamente falando, a aparência dele. E ele estava ali, tinha uma bancada assim com umas frutas, e ele fazia umas coisas e que eram um truque, faziam truques, como se fossem truques de mágica. Ele fazia truques de mágica ali dentro daquele ambiente. E aí, quando eu vi aquilo, eu falava alguma coisa, que agora não estou conseguindo lembrar, eu falava alguma coisa em relação a isso, fazia um comentário. E aí, quando a figura me viu ali, e eu fiz o comentário depreciativo em relação àquilo que ele estava fazendo, aqueles truques e tal, ele ficou com raiva, e aí ele veio com tudo em cima de mim. Me atacou. Quando ele veio para cima de mim, com as mãos para frente, com os dedos finos, com as unhas grandes, ele veio assim no meu pescoço. Naquele susto que ele veio para cima de mim, automaticamente você toma um susto desse, você está com medo, você volta para o corpo. Só que essa volta para o corpo, ela não foi assim, não estalar de dedo, já está no corpo, não. Eu voando de costas, ele levou um tempo, eu voando de costas, voltando para o corpo automaticamente pelo susto, mas eu voltando de costas, eu não virava as costas para ele, né? Então eu voava de costas e ele vinha com as mãos, aquelas unhas grandes, ele vinha assim já perto do meu pescoço. Desculpa. Eu levei um tempo voando de costas, no ar, no escuro, bem alto, e ele com aquelas mãos finas no meu pescoço. Então levou um tempo assim, eu voando e ele querendo me pegar para ir no meu pescoço. E até que eu cheguei no corpo e despertei. Aí cortou, né, a experiência. Esses dois ataques foram feitos pelo mesmo espírito, um mago negro, a recordar o vídeo anterior que eu gravei, né, do encontro com o mago negro. Um ataque desse mesmo espírito, o mesmo mago negro que estava ligado ao guru indiano, influenciando o guru indiano, talvez num processo de obsessão, de fascinação. Eu não sei se chegava a uma subjugação. Mas era esse mesmo espírito, um espírito poderoso. Da primeira vez, quando eu fui projetado do Egito para a Índia, de imediato, ele me aprisionou, e é o meu amigo. Precisei chamar socorro, chamei o Sanakam, chamei Jesus, mas eu acho que quem me socorreu foi o Sanakam. Um ano depois, indo de um voo de algum país da Europa, não lembro se foi de Roma ou foi de Paris, um voo por cima do Mediterrâneo indo para a Índia, né? Eu me projetei até a Índia, né? No mesmo local, novamente ele me atacou, eu não enfrentei, nem tentei enfrentar,
talvez lembrando que da outra vez, como ele me aprisionou. Então, pelo menos naquelas 2 idas projetadas para a Índia, naqueles momentos, eu não devia estar com um equilíbrio suficiente, uma força interior suficiente, né, para fazer frente, para enfrentar esse espírito muito poderoso, um chamado Mago Negro, um poder muito grande. Eu não enfrentei. Né? Na primeira vez eu fui aprisionado, precisei pedir socorro para me livrar. Eu estava preso no mundo espiritual, no plano astral. Eu fiquei alguns momentos ali aprisionado. E se não viesse o resgate? Quanto tempo eu poderia ficar ali preso? Né? Mas eu acho que sempre vem um resgate, que todos nós temos os nossos mentores espirituais, quando eles se derem conta, perceber o seu desespero, ele vai até o seu encontro e vai lhe libertar. Mas você pode levar um tempo ali aprisionado. Pode acontecer alguma coisa de ruim com você enquanto você está aprisionado. Aí você vê o risco, né? Eu fui sozinho, como um amigo meu, para um reduto, não sabia que havia um mago negro ligado ao guru indiano e que tinha aquele poder, eu não sabia. Eu não fazia ideia. Eu fui desprevenido, eu fui pego de surpresa. Né? Inclusive com um ataque, com aquele poder. Eu não sabia que eu ia encontrar aquilo, eu não sabia que existia aquele espírito poderoso naquele ambiente ligado àquele guru indiano, eu não tinha ideia. Né? Na segunda vez, quando eu me projetei do avião, eu fui para lá, eu já fui sabendo que era o local onde aquele espírito estava, que me aprisionou. E eu novamente falei umas coisas que ele não gostou, eu fui ousado, né? E aí ele tornou a me atacar e eu bati em retirada. Eu fugi, ele querendo me pegar. Isso é para dar ideia, mais uma vez, um outro vídeo dando ideias, que muita gente tem me pedido, me perguntado sobre experiências de ataques espirituais, para dar uma ideia daquilo que nós podemos encontrar fora do corpo, os riscos, os perigos que existem no mundo espiritual. Existem espíritos, como os magos negros conhecidos, que são poderosos, que têm uma força energética muito grande, e para enfrentá-los e para vencê-los, só quem tem muita força, e aí é uma força pela evolução. Não é força física que você vai fazer lá uma musculação, vai desenvolver essa força. Não é isso não. Força física não vale nada no mundo espiritual. É uma força moral, é a força interior, é a luz interior, né? O amor, o espírito muito elevado é que ele passa a ter uma força energética muito grande. Só esses espíritos bem mais evoluídos do que eu é que podem enfrentar e neutralizar a força ou poder de um mago negro como esse que me atacou dessas 2 vezes. Então, mais uma vez, eu termino aqui batendo na mesma tecla. Estudo, preparação e proteção. Pedir sempre proteção ao mentor espiritual antes de sair do corpo, principalmente no início, como eu sempre falo, nos primeiros anos de prática de projeção astral. Sempre que for tentar fazer a projeção consciente, chame seu espírito guia, mentor espiritual, amparador, chame ele para lhe ajudar a sair do corpo, para lhe proteger, para garantir a sua segurança. Porque no mundo espiritual há coisas muito perigosas, há espíritos muito perigosos, muito mais perigosos do que os piores criminosos encarnados na Terra. Então, muito cuidado, estudo, preparação e proteção. Vou ficando por aqui. Bom dia a todos.